O nosso segundo grande palestrante, professor Leon, também, que vai falar aqui sobre um tema que é muito importante, eu acho que está aqui no cartaz, que ele vai falar sobre, sobre o ressurgimento das anistias na América Latina, entre a rememoração e a renovação no contexto da Declaração Modelo Mella sobre Direito e Memória Histórica. Então, convido o professor Leon para subir à tribuna para a sua palestra. Professor. Muito bem. Muito obrigado, professor André Gustavo Correa de Andrade. Muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite e por estar aqui hoje com vocês. Eu gostaria de agradecer o Bruno LeBlanc, Attorney General of the State, e o Sr. Flávio Filibão, que estava há alguns momentos aqui, Attorney of the State, e nosso convidado André Correa de Andrade, professor e desembargador. I speak Português very well, but I don't speak Português. Se vocês me permitirem, eu vou continuar a minha apresentação em inglês. Eu gostaria de agradecer aos tradutores por estarem aqui nos ajudando com esse evento de hoje. Eu acho que as marcas em relação à transição que o professor Correa colocou aqui na mesa são extremamente importantes, porque isso nos permite contextualizar a discussão, uma discussão muito importante que toda a sociedade precisa ter. Isso é uma discussão sobre o nosso passado. O professor mencionou uma palavra muito importante, interessante em considerar a nossa ideologia. E nossa ideologia vem em formas diferentes. Pode ser boa ou ruim, depende de onde você se posiciona na sociedade. Mas o que eu acho que seja importante, qualquer que seja a sua ideologia, é ter uma abordagem crítica, um espírito crítico, pensar sobre a sua própria ideologia. Porque se nós não tivermos esse espírito crítico, e nós podemos desenvolver isso, não é algo que seja fácil de se fazer, é difícil. Algumas pessoas dizem, você não tem visões, os seus pontos de vista tem você. E se nós não criarmos um ponto crítico, e esses pontos de vista, talvez você vai ter menos possibilidade para fazer essas mudanças positivas. Então, muito obrigado. Isso é muito, muito importante. São marcas muito importantes. Nós estamos aqui a falar sobre as memórias do passado. Agora que o meu colega Uro nos deu uma visão geral bem interessante em relação às leis de memórias, como eles trabalham, como funcionam, como defendendo assim os estabelecimentos europeus. Eu gostaria de trazer isso para a América Latina e falar sobre um tópico bem específico sobre esse estudo, sobre que é o tópico de anistia, a ressurgência de anistias na América Latina, que nós vimos nos últimos 10 ou 12 anos, 10 ou 20 anos. Por que eu acho que isso é importante? O que é anistia? Eu vou usar a definição legal de anistia, que essencialmente é o poder público retirando o exercício de persecução criminal de alguém que cometeu crimes no passado. Principalmente os funcionários públicos que cometeram crimes no passado, incluindo violações de direitos humanos, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídios e assim por diante. Nós vamos entrar em detalhes durante a apresentação. Isso que é uma anistia. E você pode pensar de duas formas diferentes.
Nós podemos pensar de anistia como dar a alguém impunidade ou negar a justiça. Ou nós podemos pensar em anistia ao tentar trazer uma reconciliação e tentar encontrar a verdade sobre os fatos e ajudar as vítimas a superarem um trauma ou algo que tenha acontecido a elas. E esses dois significados de anistias são relacionados e interagem com o tempo na América Latina. E eu acho que é importante revisitar isso, porque os países da América Latina são muito jovens. Nós temos, por exemplo, a instituição de escravidão ou trabalho forçado por mais tempo do que nós temos democracia. E isso não acontece só na América Latina, a gente vê em outras partes do mundo também, na Roma Antiga até os tempos atuais. A maioria das pessoas que caminharam nessa terra, a maioria, o status normal é subjugação ou inferioridade na lei que os torna menos valioso do que alguém que tem um privilégio. Ou mais dignidade. Dignidade agora significa dignidade humana. Todos nós temos direitos humanos herdados, dignidade no passado. Para os romanos, isso significava que você era parte da elite. O significado mudou. Por isso que as leis de memória são tão importantes de lembrar e ver como essas mudanças estão acontecendo nas sociedades. E não só na América Latina, e também nos países europeus, na América do Norte. A democracia é muito jovem, só tem 200 anos para o parlamentarismo. A votação, nos Estados Unidos, você tem que ter muitas terras, ou muito latifúndio, você tinha que ser um homem, as mulheres não podiam. E o que acontece, e o que é interessante é que esse movimento, essa tradução de soberania das elites e aristocracias para o povo e o parlamento é muito recente, de fato. Dos reis e rainhas para as pessoas e os estados é um desenvolvimento histórico muito recente. E eu não consigo pensar num local melhor para discutir todas essas ideias com vocês do que nessa sala aqui. Deixa eu agora passar para os meus próximos slides. Memória e sociedade, isso aqui é para refletir várias coisas que eu já introduzi, mas eu gostaria de começar com essa metáfora que nós podemos ver nessa pintura. É uma pintura de um artista russo, que é brilhante, dos anos 30, e ele estava fazendo muito trabalho interessante. O trabalho dele é Kassier Malievich, e aqui ele está descrevendo uns atletas. 4 figuras que nos apresentam. Parece que todas essas figuras são iguais, eles têm a mesma proporção, eles estão na mesma postura, eles estão eretos. Se você olhar os pés deles, os dedos estão tocando na mesma linha preta que estão na parte de baixo da foto. E essa é uma metáfora para ser igual perante a lei. Eu não sei, eu acho que existem muitas metáforas aqui, mas se você olhar com cuidado aqui, os corpos, as composições são diferentes de um para o outro. O que eu estou tentando dizer aqui? Todo mundo lida com o passado de forma diferente, mas nós todos passamos pela mesma história. Então o desafio é nos juntarmos e tentar encontrar um denominador comum que nos permita avançar como sociedade juntos, independente das diferentes composições que você possa ter. Isso aqui está representado em cores aqui, mas você pode pensar em diferentes formas nas quais nós somos diferentes na nossa sociedade moderna. Isso me traz rapidamente a pegar algo que o Ula falou. Nosso projeto, o projeto de leis de memória, que vocês podem digitar mela.org e você vai encontrar as declarações que nós trabalhamos como uma equipe para adotar, para poder ajudar aos formuladores de políticas, estudiosos, acadêmicos, membros do parlamento,
a adotar leis de memória que não afetam ou danificam a liberdade de expressão. Eu não vou ler isso tudo, claramente, porque os tradutores vão ficar loucos aqui, e eles são legais. O que ele está dizendo aqui é que ninguém deve ser punido por falar ou conversar sobre atrocidades cometidas por membros do governo. Ninguém deve ser levado para a prisão, principalmente quando eles estão levantando ou estão conscientizando as pessoas ou querem mostrar que alguém cometeu um crime no passado. Isso é relevante para o tópico de anistia que eu vou atrair vocês hoje. Porque a anistia é essencialmente quando você tem essa anistia que cria impunidade, que evita que a justiça seja feita. E as pessoas precisam falar, a sociedade civil precisa falar, nós somos responsáveis. Então, é assim que o tópico de anistia é relevante para a questão de governança legal da memória. Rapidamente, como as anistias foram desenvolvidas nessa região da América Latina? Tem 3 principais ondas, que isso é tudo esquemática, nós podemos complicar um pouco a foto durante a nossa discussão, mas deixa eu começar com a primeira onda, que é nos anos 70. Nós tivemos muitas ditaduras militares nessa época, nessa região, desde o México até o Cone Sul. E esses regimes começaram a liberar os prisioneiros políticos e exilados do encarceramento e nós dava anistia. Bom, você não é mais uma ameaça, os crimes que você cometeu no passado, nós condenamos e agora você está livre. Essa foi a primeira onda de anistias. A segunda onda de anistia foi nos anos 80. Foi auto-anistias dos ditadores. Os ditadores começaram a perder poder, os ditadores começaram a ser retirados do poder, a democracia começou a se fortalecer, existem julgamentos na Argentina, por exemplo, pelos responsáveis pelas atrocidades na época da ditadura, porém, antes deles saírem da porta, eles aprovaram leis que diziam que eles receberiam anistia e todas as atrocidades seriam apagadas quando eles saíssem do cargo. O que aconteceu nos anos 80? É muito importante porque isso aconteceu nos anos 80. Nós temos um movimento transnacional de direitos humanos que está se fortalecendo cada vez mais. A Anistia Internacional. Nos anos 70, quando começou. O Helsinki Watch, o nome antigo da Human Rights Watch era Helsinki Watch, que é a capital da Finlândia, onde as pessoas se juntaram e redigiram a declaração. E todas essas ONGs transnacionais de direitos humanos começaram a crescer nos anos 70. Então, nos anos 80, não é surpresa de que os direitos humanos estavam começando a ganhar terreno. E a ideologia, olha de novo, os direitos humanos pode ser uma ideologia para poder desenvolver a democracia. E essas são anistias que estavam lidando com impunidade. Hoje a gente chama de anistia, mas anistias que estavam apoiando a impunidade. Não estão levando as pessoas a responderem na justiça. Desde os anos 2000, nós temos um novo tipo de anistia. Uma anistia que é uma anistia parcial, ou que alguns juízes chamam de anistia limitada. E elas estão sendo adotadas para avançar a justiça transicional, sempre mantendo a vítima no centro do processo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos começar com a proibição de anistias. Em geral, eu vou falar sobre leis internacionais e depois vou falar sobre 2 países, Colômbia e México, onde nós vemos um ressurgimento dessas anistias limitadas e outros tipos, e depois eu vou fazer algumas conclusões sobre isso. É o que eu estava falando antes, a proibição de anistias em geral. Nós tivemos essas auto-anistias no Peru, Argentina, Uruguai e Chile. Depois voltaram nos anos 90. Nos anos 90 eles se tornaram um tabu. Então eles foram revogadas, então retiradas dos livros. E em 2001 nós tivemos uma decisão muito importante na Corte Interamericana de Direitos Humanos, vários autos contra Peru,
que a Corte disse que há uma proibição na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no direito internacional, que proíbe anistias de violações sérias de direitos humanos e crimes contra a humanidade, incluindo tortura, execução arbitrária ou extrajudicial e desaparecimento forçado, que é uma peculiaridade da América Latina, um problema da América Latina. Nenhuma outra religião tem desaparecimento forçado como uma categoria única e assim por diante. E anistias para vários autos, não houve anistia contra nesses crimes. Tudo era ilegal. E a Corte não só disse que seria ilegal dar anistia em 2001, naquela época, também disse que eles são anulados ab initio. Significa que não tinha efeito legal até mesmo quando elas foram adotadas. E não é só dizer que são ilegal em 2001. Se fossem adotadas nos anos 70, também seriam revogadas. Em todos os efeitos legais seriam cancelados. A gente chama de controle de convencionalidade, ou controle constitucional, que é muito polêmico. Muitos estados criticaram a Corte por causa disso. Mas elas foram bem longe. Você diria, bom, Leon, isso aqui é muito claro, as anistias, violações de direitos humanos, genocídios, crimes contra a humanidade, tudo bem. Então, terminou aqui a palestra, vamos embora. Mas espera um pouquinho, ainda não terminei. Porque a posição das anistias no direito internacional é uma zona cinza. Por isso que a gente vê o ressurgimento, que é o título da minha palestra. O que é esse ressurgimento? Primeiro, existem algumas exceções na proibição. Se nós olharmos no regime legal de lei humanitária internacional, as leis da guerra, o artigo 6.5 do Protocolo Adicional 2 da Convenção de Genebra de 77 permite e até sugere que essas anistias devem ser adotadas no sentido mais amplo a pessoas que participaram de conflitos armados. Então, essa é uma convenção muito importante que também reflete leis internacionais, direitos internacionais, que dizem que anistias são permitidas. E, infelizmente, não há outro texto para esclarecer o que é a anistia mais ampla possível, o que isso significa. Se nós passarmos para o 98, o Estatuto de Roma da Corte Criminal Internacional, nós tínhamos de Haia e agora de Roma, onde as pessoas podem ser levadas por cometer crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. Não, pela Rússia, porque a Rússia tem um status. É por isso que existem alguns tipos de discussões em relação ao tribunal. Então, mas aqui nós temos o status de 98 que não proíbe a anistia e nenhuma obrigação para os perpetuadores. Não existe nenhuma obrigação, então, para que possamos criar uma obrigação à justiça como um punimento, uma punição a ser feita. Então, em relação à reparação do sistema interamericano, existe nenhum tipo de proibição. Nós temos alguns tipos de categorias que nos permitem fazer as operações, mas essa proibição da anistia não é garantia. Bom, nós temos aqui as violações que são aplicadas em relação às partes socialistas na Venezuela, em El Amparo, também em Menaca Vázquez, em Guatemala, em 2002. Nós temos aqui os direitos a serem ouvidos de Castillo Pérez, em Peru, e os direitos de conhecer a verdade de Los Héroes Massacre em Guatemala, em 2009. Mas não há nenhuma proibição da anistias. Então, de onde esses sistemas de anistias estão vindo? E o que iria acabar a seguir? Primeiro, eu gostaria de apontar aqui a diferença entre o tipo de anistia que dá apoio à impunidade para que venham a proteger os corruptos
e ditadores e etc. Primeiro, essas anistias mais velhas, elas queriam praticar um tipo de proteção para o Estado, onde o Estado estava atacando a sua própria população. E nessas novas anistias nós temos um problema diferente. Claro, a Corte está trabalhando com isso. Nós estamos fazendo aqui sobre um crime transnacional. Então, aqui não é somente o Estado a ser responsabilizado por essas atrocidades, cartéis, e assim aconteceu na Honduras, em El Salvador e na Guatemala, com até mesmo apoio dos Estados Unidos. Milhares de pessoas foram mortas em 2008. Para que nós possamos ter esse tipo de paradigma com essa mudança, essas anistias estão sendo desenvolvidas. Aqui nós temos a foto de 42 alunos que foram levados por força por gangues, por membros dos militares do México, e provavelmente foram assassinados na Ayotzinapa. E isso é um caso bem emblemático, porque havia aqui uma colaboração dos quartéis, não somente a Força Armada, mas aqui criamos uma situação muito terrível e triste que envolveu muitas camadas da sociedade em relação ao desaparecimento desses alunos. É por isso, então, que esse tipo de anistia está sendo desenvolvida, mas há um limite para isso. Então, primeiro, qual é o contexto disso? Isso vai excluir tortura ou crimes contra a humanidade e suas violações. Nenhum desses crimes deveria receber algum tipo de anistia. Isso seria ilegal. Então, aqui criamos um paradigma. Mas, se um país tem algum tipo de lei de anistia nos seus livros, na sua legislação, e, primeiro, ainda não aplicou esse tipo de lei, ainda não usou esse tipo de lei para dar alguém que possa usar esse tipo de anistia, então a Corte acaba por dizer, não, aqui temos nenhum tipo de violação internacional. Mas se você tem elas no livro e ainda não usou, não existe nenhum tipo de violação. Até mesmo como que aconteceu na Guatemala. Recentemente a Corte acabou por dizer, se você tem algum tipo de anistia nos livros, em sua legislação doméstica, e essa anistia ainda não proibiu algum tipo de investigação ou algum tipo de procuradores criar um tipo de justiça para as vítimas, então a anistia, nós não vamos, na verdade, condenar esse tipo de anistia ao país por ter adotado isso. Então agora eu vou mover em diante para os meus dois últimos exemplos antes de ter que concluir. Primeiro, nós temos aqui a lei de anistia colombiana em 2016 que foi concluída pela FARC e o governo colombiano, Risto Santos, que ganhou o prêmio Nobel por fazer isso. Então ele acaba cobrir alguns tipos de anistias, alguns tipos de crimes, incluindo a rebelião, algum tipo de conspiração relativa a crimes. Então, se forem esse tipo de crimes, eles têm o direito à anistia. Nenhum outro tipo de crime, como por exemplo a tortura, estaria possível a ser usado esse tipo de anistia. Mas por quê? Por que isso? A FARC é um grupo de rebelião e eles acabam focando, então, por conta disso, em algum tipo de arranjo a ser feito por esses grupos, excluindo então os crimes internacionais definidos pelo Estatuto e aqueles indivíduos que querem usar a anistia, eles têm que ter um ponto que é muito importante para ser incluído nesse conflito. Você tem que ter
feito cometido esses crimes para ter direito a isso. Se você não estiver envolvido nesse tipo de situação, por exemplo, fora de Bogotá, ou se você atirou num shopping mall, não, isso não está incluído nesse tipo de crime, porque Bogotá não é uma área, um território onde a hostilidade tem sido conduzida. Então, nós estamos aqui falando sobre leis humanitárias. Então, assim, eles não estarão envolvidos nesse conflito. E qual é o propósito dessa anistias? Eles querem providenciar a piedade completa, reparações e garantias para que isso não seja repetido, para que a pessoa que executou isso seja condenada e para que possa explicar em detalhes o que eles fizeram, o que poderia levar a mais informações sobre a reparação e a justiça. Aqui no México, nós temos o presidente do México, que foi eleito por 4 anos. A primeira coisa que ele fez ele pegou essa bandeirinha aqui e ficou balançando, onde ele falou abraços sem abraços. Eu acho que vocês sabem o que isso significa. Isso é a política principal dele contra os traficantes. Então, a primeira coisa que ele fez nós vamos adotar uma lei de anistia num nível mais baixo para as pessoas que estão vendendo drogas nas ruas, ou para aqueles fazendeiros que estão plantando, ou pessoas que vivem em extrema pobreza. Então, atrás desse tipo de anistia, essas pessoas que estão tentando dar a anistia, eles não têm nenhum tipo de mobilidade social, nenhum tipo de educação, a não ser se juntar a algum tipo de gangue que controla uma parte do território mexicano. Eles receberam tributos das comunidades, de todo mundo. Bom, é um sistema da máfia, na verdade. Então, muitos desses jovens, principalmente jovens, também existem mulheres que estão trabalhando no tráfico, que vêm do México para os Estados Unidos, porque muitas autoridades acabam não suspeitando tanto dessas mulheres, mas, claro, essas mulheres não estão fazendo isso. Eles são participantes em muitos desses trabalhos de tráfico. Bom, eu acho que eu preferiria me juntar a uma gangue e viver como um rei por 5 anos e aí morrer no campo de plantação ou do que passar dificuldades pelo resto da minha vida. Bom, se nós tentarmos reintegrar essas pessoas nessa sociedade, bom, é uma boa ideia, acho que você diria isso. Mas nós temos esses problemas. Tem que ser acompanhado por outro tipo de medidas. Outras medidas como trazer a justiça transicional, não somente adotando umas leis federais. Nós temos aqui a lei de anistia, mas leis estaduais para pedir aos legisladores locais que possam então adotar esse tipo de anistias, porque somente assim por volta de 1.000 pessoas seriam possíveis de ser encarceradas em prisões federais. Mas você tem centenas de outras pessoas, então o presidente não tem o poder para libertá-los, para aplicar a anistia a eles. Eu estou falando aqui em relação à parte crítica no México. Eu já escrevi isso num blog nos Estados Unidos por segurança e eu gostaria de apontar as razões por que nós temos um efeito limitado, a menos que nós possamos usar medidas de confinamento no México. Então, uma das razões das medidas em relação esse é um dos meus últimos pontos antes de falar lá, ou deixar a palavra para Miroslav. Eu acho que é um bom desenvolvimento. Foi criado em 2021 pelo presidente Decree, mas, curiosamente,
não está negociando isso com a guerra suja do México. Nós temos aqui um outro trabalho em relação a essa guerra suja. O que aconteceu desde 1965 até 1990. Então, é algo que nós sempre esquecemos, porque não existe muito sangue no México, na maioria da parte inicial do século XX, mas existiram outras coisas muito ruins, e eu vou falar sobre essas outras coisas. E foi isso que essa Comissão de Verdade e Justiça estava tentando fazer, e encontrar fatos, principalmente que está aqui vindo da academia, da sociedade civil e de outros setores do povo mexicano. Eles estavam usando depoimentos, documentos de arquivo e outras fontes, estavam tentando contabilizar os fatos que estavam traumatizando. E eles vão apresentar um relatório. O que era a guerra suja? Nos anos 60, nos anos 70, os jovens estavam começando a fazer alegações e, principalmente no México, os governos militares que estavam no poder nos anos 30 e 40, eles tinham um gap geracional. Então, esses jovens estavam silenciados e estavam tentando ser suprimidos, principalmente no final dos anos 60, quando nós tínhamos a matança de Tlatelolco no número 2 de outubro, no dia 2 de outubro, que foi um protesto contra o governo mexicano no contexto da Olimpíada de 68. Toda a mídia internacional, a atenção da mídia estava focada no México por causa das Olimpíadas. E, ao mesmo tempo, nós tivemos esses protestos acontecendo no México e o governo ficou muito nervoso sobre ter toda a atenção da mídia para os alunos que estavam nas ruas protestando. O que eles fizeram? Eles foram no Tlatelolco, onde havia uma concentração de alunos, de estudantes, protestando de forma pacífica. De repente, os tanques militares chegaram e começaram a circular a praça, os tanques começaram a circular a praça e começou a atirar dos terraços e começaram a atirar no povo. Foi um evento traumatizante na história do México, que foi muito triste, nós lembramos todos os anos. O que eu estou dizendo? Essa comissão vai tentar endereçar massacres como esses, como a Guerra Suja em Tlatelolco. Então, só para fechar, essa é a coisa mais recente. Eu só quero destacar a última parte. Eu sei que isso não dá para ver ali, mas desenvolver uma comissão de memória, voltando ao tópico que estávamos discutindo hoje, para poder aumentar a eficácia dessa comissão de verdade e justiça, que também vai adotar unidade de reparação para que as vítimas possam pedir remuneração monetária. Então, em conclusão, as anistias estão numa área cinza do direito internacional, principalmente em direito internacional de direitos humanos, e vários tipos de anistias estão surgindo em diferentes partes da região, mas cada país tem sua abordagem diferente. Eu acho que isso é uma coisa boa, porque nem todas as sociedades são iguais. E, por último, mas não menos importante, é necessário incorporar outras medidas além das anistias, e para garantir, por exemplo, a liberdade de expressão e outros direitos humanos que são essenciais para todos que são afetados ou acham que são afetados, que possam participar de um futuro melhor. Então, com isso, eu quero agradecer pela atenção e esperar a nossa discussão mais tarde.